Sempre se falou que o Brasil flerta com o precipício, mas não cai. Isso pode acontecer dele cair, né? Isso pode acontecer. Mas beleza, então a gente tá com essa aprovação do governo caindo, as coisas não estão indo bem, o juro vai subir, inflação, e isso vai chegar em 2026, provavelmente com dados horríveis e com o governo provavelmente não se reelegendo. Mas até lá, a gente tá vivendo agora, vocês até comentaram, o nosso vizinho aqui, que é a Argentina, tá tendo uma experiência de alguém liberal, que tá cortando gasto, e que está sendo muito bem visto pela população, né? A popularidade dele continua alta. E os nossos políticos, será que eles não estão olhando isso que está acontecendo ali e sentindo até uma ameaça de que se muitas coisas ruins estão acontecendo aqui, pode ser que um extremo apareça também aqui no Brasil, né? Vocês não acham que tem uma possibilidade, dado que o nosso vizinho parece estar fazendo a coisa certa, talvez seja cedo para falar, mas está fazendo a coisa certa, pode ser um bom exemplo para a gente seguir aqui. E se isso acontecer aqui, será que os atuais benefícios da classe política não vão se perder caso nada seja feito? Começar ou começa? Só fazer, eu vou falar também o seguinte, ano que vem tem eleição no Chile. E tudo indica que o Boric vai sair. Vai tomar. E a direita vai retomar lá o Chile. Vão falar, mas o Uruguai, a esquerda ganhou, mas a esquerda uruguaia não é a esquerda brasileira, é uma esquerda mais para a direita do que para a esquerda. Então eu penso que essa onda, né, não vamos falar de direita, que na verdade eu sou liberal, né? Então você fala, no Brasil liberal acaba sendo de direita por uma questão que não tem outra opção, né? Mas pensando em termos de uma economia mais liberal, onde as pessoas podem empreender e o Estado é menor, a gente está vendo uma mudança na Argentina, deixar para o Matheus explicar melhor. O Chile vai voltar, Estados Unidos, né? E são todos do mesmo continente. Então eu penso que o que vai acontecer é a popularidade vai cair e pesquisas vão começar a surgir o ano que vem. Quem sabe daqui a 6 meses, final do primeiro semestre, a gente não tem uma boa notícia. Tudo bem, a gente está falando de um pessimismo muito grande, porque do jeito que a coisa está, nós vamos chegar em frangalhos em 2026. Mas pode ter alguma coisa que aconteça, porque vamos bater no muro, a gente nunca caiu do precipício, como você falou, podemos experimentar a primeira vez, mas até então não. Então a gente tem que ter alguma esperança que em 3, 6 meses alguma coisa surja para que se evite isso, e até mesmo para que o Lula possa ter uma sobrevivência, ou o partido dele ter uma sobrevivência, porque senão acaba que ninguém vai querer votar. Como vai apoiar algo que você já se perdeu completamente no governo? E é uma coisa interessante, porque o ano que vem o PIB pode crescer seus 2%, porque esse ano é 3,5%, pelo carrego estatístico o Brasil pode crescer 2%. Eu imagino que o Focus já vai começar a jogar o PIB de 26 para baixo. Eu acho que o dólar está pouco também no Focus. O PIB de 26 vai vir para baixo. O que vai acontecer é que o próprio COMEF, que é o Comitê de Finanças do Banco Central lá, na ata dele de novembro, já falou, olha, os empréstimos para micro e pequena empresa já estão deteriorados, as pessoas físicas já estão muito endividadas, e também os aposentados, 42% dos aposentados não tem mais limite. Então o crédito vai contrair, as empresas sem poder de repasse de preço vão perder receita real, nominal pode crescer, mas receita real cai, vai vender menos por causa de crédito, mais custo financeiro, o lucro é menor. Então, Desemprego, talvez. Desemprego, daqui a pouco o CAGED, espero que nem entre no negativo, mas vai acabar entrando. Aí você vai olhar para a Argentina, não, mas eles estão conseguindo. Eles estão conseguindo. Então, por que a gente também não pode conseguir? Porque a gente vai entrar numa espiral muito ruim. É uma espiral ruim que nos espera. Isso vai demorar para acontecer, o PIB vai demorar para cair, o desemprego vai demorar para crescer, a inflação nem tanto. Mas é o que nos espera. Aí a gente vai começar a olhar para os vizinhos, não, mas o Chile está mudando. O Boric vai embora. Ele não está tão mal, ó, inclusive. Não dizendo que ele está bem, mas assim, ele está fazendo ajuste, por incrível que pareça. A Argentina, o Milei, diminuindo o Estado, a inflação estava indo para 3 agora, ao mês, que estava um absurdo. E por que a gente não pode seguir esse caminho?
A Argentina sempre foi um laboratório, né, dessas experiências. Lembra dos anos 80, não sei quem lembra, do efeito Orloff? Teve isso Eu também. sou você amanhã. Isso é coisa mais gente mais velha. Durante muitos anos existiam 3 tipos de países no mundo, né? Desenvolvidos, subdesenvolvidos e Argentina. Né? Então, E tem o Japão também. 4 tipos de países. 4 tipos. Se a gente olhar esse paralelo que foi apresentado aqui, é muito interessante porque vai ter mudança de pêndulo político no Chile. Vai ter mudança de pêndulo político na Colômbia. Gustavo Petro tem uma popularidade Mas demora um patética. pouquinho mais, Um pouquinho mais. Mas vai ter. Teve uma relevante agora aqui os irmãos do norte ali, nos Estados Unidos. Teve agora. E, tem até o paralelo das datas, né? Porque se a gente olhar para os últimos 15 anos, o que quando Argentina e Estados Unidos mudou, o Brasil mudou junto, né? Vamos fazer só mostrando 2011... Teve reeleição de Cristina Kirchner, 12 reeleição de Barack Obama, 14 reeleição de Dilma Rousseff. Vira a página, 2015 teve eleição de Maurício Macri, eleição de Donald Trump em 2016 e 2018 teve eleição do Bolsonaro aqui. Vira a página de novo, 2019 Alberto Fernandes, 2020 Joe Biden e 2022 Lula. Vira a página mais uma vez, 2023 Milei, 24 Trump e 26. É uma boa dúvida aqui, eu vou deixar... e assim, tem até o paralelo da Copa do Mundo, não faria a Copa, mas tem o paralelo da Copa do Mundo também. Mas se a gente observar bem, olhando para esses exemplos da Argentina e outros lugares que prometem fazer algum tipo de ajuste, né? Por exemplo, até os Estados Unidos surpreendeu com a apresentação do nome de Scott Bessent para a Secretaria do Tesouro, com as metas 333, que em uma delas é justamente reduzir o déficit americano. Isso surpreendeu positivamente, é um cara de Wall Street, né? O Scott Bessent, então foi muito bem recebido, o nome mais pragmático, menos radicalizado do Trump, mostrando que ele está também disposto a ir para um caminho civilizado, né? Não tão maluco quanto ele às vezes parece, então é uma coisa muito positiva que está acontecendo nos Estados Unidos, e eu acredito que esse excepcionalismo vai aumentar ainda mais, né? Assim, não tenho desconfianças com o Trump, acho que vai ser bom os próximos 4 anos com o Trump. Então, olhando para o Brasil especificamente, né, todo mundo fala, o ajuste no Brasil é muito difícil, na Argentina era fácil, né, com os Kirchner e etc. Tudo bem, o Brasil é muito maior, tem muito mais fields para gerenciar o interesse, né, e é um país que, diferente da Argentina, a elite, por enquanto, não abandonou, né, o tecido empresarial, né, que o André Esteves fala muito, né, que protege, etc., foi sendo formado. Na Argentina houve um abandono de uma elite argentina e ficou fragmentado, agora está voltando um pouco. Então é bem possível que haja uma mudança de pêndulo político. A gente já vê sinais, não só internacionais, dessa movimentação. Acho que os últimos anos, pós-pandemia, foi muito penoso para incumbentes, em especial por conta da inflação. Nesse ano, que foi o ano das eleições, os incumbentes de países desenvolvidos todos perderam nas eleições, seja do seu partido ou do seu próprio nome. Países emergentes, a gente tem algumas exceções, talvez exceções confirmem a regra, mas teve o caso indiano que o Modi se manteve, teve o caso mexicano que houve ampliação, mas talvez sejam exceções que confirmem a regra. Mas olhando para o Brasil, a gente pode caminhar nessa direção de uma mudança de pêndulo político. A eleição municipal foi muito nessa direção. Eu acho que acendeu um sinal para o Lula de que, de fato, ele está fragilizado. A ficha dele não caiu, infelizmente, de que parte de responsabilidade da sua eleição se deve a uma rejeição do Bolsonaro e também já fruto da rejeição a um incumbente que existia já naquele momento, no pós-pandemia, na eleição de 2022. Ele capitalizou sobre isso e a margem foi muito estreita. Então, assim, o Lula ganhou 5 das últimas 6 eleições, isso é verdade, né? Sendo que 2, né, contra Dilma Rousseff. Ela não se elegeria nada, mas assim, ele que se elegeu ali. Mas talvez ele não seja mais o que foi no passado. Essa é a minha percepção. Tanto é verdade que ele até se afastou das eleições municipais para não ter responsabilidade na derrota acachapante que o Partido dos Trabalhadores teve. Todo mundo fala que o PSDB morreu, o Partido dos Trabalhadores tem menos prefeituras que o PSDB. Essa é a grande realidade. Se o PSDB morreu, o que acontece com o PT sem o Lula? Tem o governo hoje, mas é um governo super pulverizado em termos... Né? Tem todos os partidos, com exceção do PL, que estão no governo. É um negócio inacreditável. Então, é por isso que mostra um pouco que existe essa dependência. Vai ter reforma ministerial, vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai convergir mais ao centro para tentar mitigar um pouco desse prejuízo à credibilidade que foi feito. E, olhando para a Argentina, a gente pode se inspirar. Sim, muita coisa foi feita ali. Teve uma reforma do Estado menor do que se pressupunha, claro, porque ele não tinha a maioria dentro do Congresso, mas a ala de centro, que não era kirchnerista ou kirchnerista, tem mesmo peronistas anti-kirchneristas, né? Tem esse rompimento. E meio que topou o plano dele. E quando ele assumiu, o Milei, ele perguntou para o Macri, que é do partido Proposta Republicana, justamente,
faço radical, faço gradual. Ele fala, cara, eu fui gradual, o Macri, né? Falou, cara, eu fui gradual e deu errado, não consegui nem me reeleger. Você já foi eleito na loucura aí, faz radical. E eu estive na Argentina no começo de junho. Bem, Buenos Aires tem a região portenha ali, é muito bonita. Mas você já via morador de rua, algo que o Buenos Aires não está acostumado. Porque quando ele recebe, o país já estava numa calamidade total. O pessoal esquece disso. E quando ele faz o ajuste, aumenta a taxa de pobreza, etc e tal. Isso vai acontecer. Conversando com taxistas, né? Você vai conversando com o pessoal. Ele tinha uma percepção de que, agora a gente tem que segurar as pontas porque já melhora. A minha percepção à época é que está na direção correta, mas talvez demore demais para colher frutos e ter resultados eleitorais dele mesmo. Era uma percepção errada. Os frutos estão sendo colhidos muito antes. A inflação caiu. Por conta dela ter caído vertiginosamente, na ponta a renda real subiu e a taxa de pobreza, que já estava alta quando ele assumiu, né, sobre Alberto Fernandes, e subiu mais quando ele fez o ajuste, começou a cair. Começou a cair a taxa de pobreza do país. E são dados oficiais. Então, essa dinâmica já está zerando a recessão que fez agora. Ano que vem vai crescer 5%, provavelmente. Então, note que ele fez um cavalo de pau, virou o país de 180 graus e deu certo. Deu certo. Os resultados estão aí. Ele vai colher frutos. Ainda tem muita coisa para melhorar, sem dúvida. Mas ano que vem tem eleições de meio de mandato. Ele deve ampliar o seu partido dentro do Congresso. Isso vai cacifar para mais reformas nos próximos 2 anos e ele pode se cacifar depois para uma reeleição. É um projeto que pode acontecer no Brasil. É um ano ruim, 2025, que é essa transição. O governo podia ter feito com que nós atravessássemos esse 2025 numa ponte novinha, pavimentada. O governo escolheu a ponte esburacada, mais difícil, mas a gente vai chegar em 2026, vai ter a dinâmica eleitoral. O Lula está fragilizado, ele vai ter 81 anos, ele acabou de passar por 2 procedimentos no cérebro dele e ele é a única personalidade que sustenta a esquerda brasileira hoje. O Boulos perdeu aqui na capital. É um exemplo de tentativa de sucessor que fracassou. O Haddad, que é a pessoa mais forte, supostamente, é impopular dentro dos petistas por conta da tentativa de ajuste fiscal e já teve uma derrota eleitoral. E vai ficar impopular com uma recessão. Vai ficar impopular. Do jeito que está, não tem outra escapatória. Olha o que aconteceu com o ministro da Economia do Alberto Fernandes, que tentou concorrer contra o Milei com uma economia em frangalhos. O que aconteceu? Derrota. Colheu uma derrota na urna. Aí outra opção é o Camilo Santana, que é desconhecido aqui do Sudeste. Difícil ter um nome desses, entendeu? É a mesma coisa que falar que esses nomes mais franja da direita brasileira conseguiriam ter alguma visibilidade nacional. É muito difícil. Por isso que o governador de São Paulo é tradicionalmente o principal nome, né? Numa mudança. Sempre é o candidato, a menos que ele não queira. Né? Foi o caso, por exemplo, em 2014, porque era a reeleição de Geraldo Alckmin aqui em São Paulo e o Aécio Neves, né? Então, senador por Minas Gerais, foi adiante com esse projeto e deu errado, né? Obviamente perdeu, e daí deu no que deu, né? Toda a ruptura política que a gente viu depois. Mas a mudança política que a gente viu na Argentina é possível que aconteça no Brasil. É certeza? Não. São cenários e probabilidades associados. O Lula ainda é uma personalidade muito forte, mas a popularidade do Lula ainda está muito ancorada no sentimento econômico da foto. Sim. Confiança do consumidor, gradualmente, vai ceder. E junto com ela, a popularidade. A resposta dele pode ser negativa a isso e piorar no curto prazo. Mas é uma transição, como o Mendonça de Barros falou, como o próprio Pedro Cerise, né, que esteve aqui com vocês recentemente, falou, é uma janela que a gente atravessa para um grande ciclo depois, possivelmente, de reformas. E a gente viu que ciclos de reformas fazem no Brasil. 2016 a 2019, ciclo de reformas. Temer e Bolsonaro, primeiro ano até a pandemia. E mesmo durante a pandemia, a questão dos marcos regulatórios foram muito positivos. Com certeza. Então, assim, note que existe aqui uma dinâmica na qual a gente pode inverter um ciclo muito negativo de Bolsa Brasileira que a gente viu desde a segunda metade de 2021. O pessoal fala assim, no Bolsonaro não reclamava. Mentira, reclamava sim. O mercado reclamava pra caramba. Pra você ver como tem muito discurso demagógico, é sempre importante a gente reclamava sim, chamava atenção sim, e na época a retórica era diferente. Era falta patriotismo ao mercado. Vocês lembram disso? Porque tem um pouco desse populismo latino-americano, né, a esquerda e a direita, mas olhando objetivamente, né, a gente tinha um goleirão ali, Paulo Guedes, que era um excelente ministro da economia, teve seus erros, mas caminhou na direção correta e vai precisar de alguém que caminhe na direção correta mais uma vez. Várias reformas são necessárias. Previdência, de novo, a gente vai ter que discutir esse negócio, porque ela perfaz um percentual muito alto do gasto obrigatório do governo, e aqui a estruturalidade do orçamento. Gustavo Franco, quando esteve com vocês também, falou sobre a reforma orçamentária, né? A questão de como você entende o orçamento brasileiro.
Na trajetória, as projeções do Tesouro, divulgadas essa semana, falam que a gente vai ter, até 2032, francamente eu acho isso otimista demais, 100% do orçamento para despesas obrigatórias. A IFE fala praticamente isso em 27. Exatamente. É muito otimista 32, tá? Não é. É antes. É 27. É muito 28, olha lá. É antes, entendeu? Então, note que isso inviabiliza a democracia do país. Porque, independente de quem assume o país, vai se defrontar com um orçamento que ele não pode fazer nada. Ele é eleito com projeto, seja de esquerda e de direita, e não vai poder fazer nada. Vai cruzar, não, gasto obrigatório aqui. Virar um passageiro do orçamento. A Constituição de 88 tem seus méritos, os pilares fundamentais, etc. Era uma resposta. Como foi uma resposta ao teto de gastos públicos? Mas ela tem esse problema do orçamento. Engessou. A gente precisa revisar isso, cara. Porque senão não é sustentável para onde a gente está caminhando. Isso é grave. Então vai precisar de uma reforma orçamentária, vai precisar de uma reforma administrativa de como a gente entende o Estado brasileiro, aos moldes que o Milei está fazendo na Argentina, né? E para tentar justamente reancorar um pouco da perspectiva. É possível. Não é impossível. É possível. O que o Matheus falou, que você falou tá certo. Tem duas reformas que a gente tem que fazer. A administrativa, que essa morreu, o Bolsonaro não teve força para fazer, e uma nova da Previdência. Não adianta achar que tem que fazer. A capitalização individual provavelmente é necessária, né? Então, esses são desafios, que provar uma outra reforma de Previdência vai ser difícil. E a administrativa é absolutamente necessária, né? Isso aí não escapa. Para você ter uma ideia, só uma ilustração, se a gente pegar players internacionais, né, vamos pegar os players da OCDE, o percentual obrigatório de gasto deles varia ali de 50% a 60%. Gasto obrigatório no orçamento. O Brasil hoje é 94% e a gente está caminhando para 100%. Cara, isso é impossível. E a carga tributária do Brasil, a gente até... Já não tem mais limite. É gigantesca comparativamente a outros players. Ou seja, a gente está usando esse orçamento inteiro de maneira subótima. Isso não vai levar... E o Brasil é, de fato, esse gigante com 1 milhão de potência, mas a gente está explorando ele da maneira equivocada, explorando no sentido positivo, obviamente, né? E a gente nunca vai, como brasileiros, usufruir de todos esses potenciais se a gente não acertar a casa. Então é assim, é um trabalho de arrumar a casa. O Marcos Troirro, né, que já esteve com vocês também, fala muito sobre isso. Não são reformas, são modernizações, porque você vai sempre precisar fazê-las. Né? Você não vai poder faz uma reforma, nunca mais vou mexer. Mentira, você vai ter que fazer sempre, porque o negócio anda ao longo do tempo. Sabe? Só para dar também um exemplo, essa ideia de indexar o salário mínimo com INPC mais o PIB, né? Isso em 10 anos é 1,2 trilhão. Agora está querendo colocar um limite aí de 2,5%. Mas em 10 anos é 1,2 trilhão. A reforma da Previdência morreu aí. Morreu. Esse trecho ficou muito bom, mas você vai ficar assistindo só corte mesmo? Clica aqui e veja o episódio completo que vai trazer muitos insights para você. Ou então, clica aqui e veja mais um corte desse episódio.